Fala, caros amigos seguidores dos canais Tâmaras da Serra. Mais uma vez mostrando aqui a plantação de tamareiras no interior do Rio Grande do Norte. Gostaria de falar um pouco sobre as formas de propagação da tamareira, que nós podemos agrupar em quatro grandes formas, que é por meio das sementes, dos rebentos, das gemas e a cultura de tecidos. Na primeira parte, nós temos a propagação sexuada, que é por meio de sementes. Na reprodução por sementes, também chamada gâmica ou sexuada, emprega as sementes extraídas das tâmaras. As tâmaras completam o desenvolvimento após o segundo mês, quando iniciam a coloração da variedade apropriada. Reconhece-se que os frutos estão em condições de serem colhidos para a retirada das sementes quando sofrem alteração na sua coloração. De verde passam a amarelo ou vermelho, conforme a variedade, e finalmente a cor âmbar ou pardescenta, ocasião em que estão em condições de consumo. Devem-se colher os frutos quando estão começando a amolecer, deixando 1 ou 2 dias em condições de calor e ambiente seco. Os frutos murcham, perdem a cor, ficam escuros, a casca torna-se meio transparente e desaparece o gosto adstringente. Aqui nesse canal eu mostro como fazer a germinação de tâmaras. É um vídeo que está fazendo bastante sucesso, que vocês possam ver e compartilhar esse vídeo. E é bem interessante a forma de fazer com que as sementes venham a germinar. Deve-se retirar as sementes, lavar em água corrente, deixar secar à sombra e colocar para germinar. É aconselhável fazer as mudas em saquinhos plásticos. As sementes são plantadas em sacos que medem aproximadamente 20 por 40 centímetros. Devem ser previamente enchidos cerca de 15 dias antes do plantio, com areia e barro que seja comum da região, e esterco, na proporção de 1 para cada. Coloca-se as sementes em posição horizontal, numa profundidade de 3 centímetros, fazendo-se a abertura com uma estaca de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. As mudas são facilmente obtidas pela boa porcentagem de germinação das sementes, que varia de 70% a 100%. Quanto mais nova a semente, melhor a germinação. Nas condições de Petrolina, em Pernambuco, as sementes iniciam a germinação no 30º dia após a semeadura. O crescimento inicial das plantinhas é lento e após o 3º mês de germinadas podem ser levadas ao local definitivo, ou então, se quiser aguardar o aparecimento dos espinhos, ela desenvolverá bem melhor. Nós temos o plantio em canteiros. Os canteiros eles devem ser previamente preparados com uma gradagem, sulcados e adubados em esterco de curral, numa proporção de 10 kg por metro quadrado. Deve medir de 6 a 10 metros de comprimento por 1 de largura e 30 centímetros de profundidade. Depois que o canteiro é nivelado, semeia-se colocando-se as sementes em posição horizontal com o dorso para baixo. O espaçamento entre linhas é de 40 centímetros e 25 centímetros de linha. Após a semeadura, cobre-se o canteiro com palha. Depois de germinadas as sementes, retira esta cobertura. Após as plantinhas atingirem o tamanho ideal de 20 a 30 centímetros, cerca de 3 ou 4 meses após germinadas, leva-se ao local definitivo. Ao ser removida para o campo, corta-se as folhas ao redor da parte central e apara-se um pouco as raízes. Segundo a Aroeira, as sementes de tâmara demonstraram boa capacidade de conservação sob condições de armazenamento. Porém, as conservadas a baixa temperatura, de 3 e 10 graus, e conteúdo de umidade de 13%, mostraram melhor porcentagem de germinação. As sementes de tâmara tratadas com concentrado de ácido sulfúrico, também em água quente,
ou ainda em água gelada por 24 horas, melhoram consideravelmente a germinação. Usa-se propagar a tamareira por sementes só quando há escassez de rebentos. A propagação por sementes traz as seguintes desvantagens: não se consegue a transmissão integral das qualidades da palmeira-mãe, a frutificação é bem mais demorada, são machos metade ou às vezes mais da metade das palmeiras, contudo apresentam algumas vantagens. Quais são? Permite a recombinação de caracteres de diferentes variedades, são mais tolerantes às condições edafoclimáticas, a multiplicação é bem mais fácil e esse método é o mais utilizado para obter novas variedades. Deve-se lembrar que as plantas obtidas por sementes apresentam variabilidades em consequência da constituição genética, devido à segregação e à recombinação de genes que ocorrem durante a reprodução sexual. As plantas fornecedoras das sementes devem ter as melhores características da espécie ou variedade em questão, tais como alta produção, boas propriedades dos frutos, precocidade, sanidade e vigor. As sementes deverão ser selecionadas, evitando-se as danificadas, leves e de menor tamanho, e quanto mais nova a semente, maior germinação. Propagação assexuada é a mais indicada para a multiplicação de espécies frutíferas, especialmente a tamareira, pois possibilita a preservação dos caracteres da planta-mãe. Pode ser executada de várias maneiras, sendo as mais usuais rebentos, gemas e cultura de tecidos. Por rebentos. É o único método comercial de propagação vegetativa usado até o presente em todo o mundo onde se cultiva a tâmara. Consiste na utilização das brotações laterais da tamareira, chamadas rebentos ou filhotes, que se formam quando a palmeira está com poucos anos de idade. Surgem anualmente acima ou abaixo da base do caule da tamareira e vão dar formação a outra palmeira com características homogêneas, idênticas à planta que lhe deu origem e do mesmo sexo. O rebento, quando maduro, é separado cuidadosamente da planta-mãe e do solo removido depois de pelo menos um ano de atracado da planta-mãe. Quando há um grande número de plantas, é aconselhável deixar em cada uma somente 2 filhotes. Os demais pode-se suprimir. Desta maneira, se obtém rebentos mais robustos, que crescem com grande vigor na nova plantação. Pode-se fazer os rebentos se enraizarem mais facilmente, colocando terra junto aos mesmos da planta-mãe, conservando o solo sempre úmido. Os rebentos levam geralmente 6 meses para desenvolver um sistema radicular suficiente a ponto de garantir sua remoção sem perigo de perda. Embora sejam aproveitados no plantio rebentos ainda muito pequenos, quando ainda não pesam mais de 5 kg, os melhores são os mais desenvolvidos. Isto é, quando pesam de 10 a 15 kg e têm acima de 10 centímetros de diâmetro. Propagação por gemas. Pode-se propagar as tamareiras pelas grandes gemas vegetativas que se encontram nas axilas das folhas das palmeiras novas. Retira-se as gemas com um instrumento cortante e afiado e se planta em alfobre. Dando os cuidados necessários, estas gemas se enraizam e emitem folhas, formando mudinhas. Depois de enraizarem, as mudas com 30 cm de altura poderão ser levadas para o viveiro, para um melhor desenvolvimento ou diretamente para o local definitivo. Cultura de tecido. O emprego da técnica de cultura de tecido para a propagação da tamareira tem crescido ultimamente em grande escala. Com essa atividade, é possível a produção em grandes quantidades de plantas com elevadas qualidades genéticas e fitossanitárias, incrementando a produtividade da planta cultivada. Essa tecnologia é realizada em modernas instalações que permitem a produção de milhares de plantas com características desejáveis em curto espaço de tempo. Os órgãos e tecidos usados são tipos de botões, apical, meristemas, folhas primordiais, seção de folhas de rebentos novos,
cotiledones, endosperma partenogenético, óvulos não fertilizados e parte de raízes. Várias substâncias são empregadas para isso. Reguladores de crescimento, que é alcina, citocina, giberelina, extrato orgânico, água, leite de coco e exudação da própria tamareira. Dos vários órgãos e tecidos testados, os embriões são os que apresentam melhores resultados. A cultura de tecido só deve ser empregada quando não se obtém sucesso com outros métodos ou necessita-se de propagar a cultura com máxima rapidez. É uma técnica bastante sofisticada e o resultado é influenciado por diversos parâmetros: média dos nutrientes, condições de clima controlados e diferentes tipos de órgãos e tecidos. Apesar de se propagar rapidamente, a tamareira é difícil fazer disso um método comercial. Algumas variações podem ocorrer com o uso dessa técnica: aumentar o número de cromossomos e fazer a diminuição do tamanho da planta. Além disso, as plantas obtidas por cultura de tecido não são necessariamente livres de patógenos. Os dados deste vídeo foram retirados da Circular Técnica número 21 da Embrapa de julho de 1989.